Bom, vamos agora para a questão número 5, que diz o seguinte: um tetraedro regular com arestas de comprimento iguais a d é cortado por dois planos paralelos entre si e a uma das bases, dividindo em três sólidos de volumes iguais. Determine a altura de cada um desses três sólidos em função de d. Essa questão ela é uma questão fácil, porque olha só o desenho. Os planos que interceptam são paralelos a uma das bases, né? Eu coloquei essa daqui como a base onde eles são paralelos, ó. Essa daqui, ó. Então, os dois são paralelos, vai interceptando e vai formando tetraedros semelhantes de altura que eu chamei de H1, H2 e H3. Não é o que o exercício pediu, ele pediu a altura de cada sólido, né? H3 é de fato a altura de sólido, agora essa altura aqui a gente vai calcular depois. E a altura aqui também, ó. Mas é fácil, porque é só fazer H2 menos H3, aí você tem a altura do sólido do meio. E quando você fizer H1 menos H2, você tem a altura do sólido que está aqui embaixo, ó. Embaixo de todos os outros dois, né? Mas a gente vai achar primeiro H1, H2 e H3. Olha como, ó. Sabendo que a aresta aqui é D, as arestas aqui também são todas D, o primeiro passo é você ver que essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de R1, porque é o raio do círculo circunscrito, ó, R1. E essa distância aqui é o que eu costumo chamar de R', porque é o raio do círculo circunscrito, inscrito, aliás. O triângulo é equilátero, a razão entre R1 e R' é de 1 para 2, de R' para R', 1 para 2, porque esse ponto aqui ele é baricentro. Então, você pode dizer que a distância R aqui, ela corresponde a 2/3 da altura do triângulo que é a base. 2/3 de D raiz de 3 por 2. Aí você corta 2 com 2, você tem o R'. Achou o R'? Agora eu vou aplicar Pitágoras para a gente achar o H1. Ó, o H1 é cateto, o R' é cateto e D é hipotenusa. Então, veja só. H1 ao quadrado mais R quadrado, que são os dois catetos, é esse triângulo, ó, onde o D é hipotenusa. Aí, ó. Aí você substitui o R' ao quadrado, olha como ficou. 3D quadrado sobre 9. Não simplifique não, é besteira, deixa assim. Agora passo 3D quadrado sobre 9 subtraindo. E olha só o artifício que eu utilizei, ó. Em vez de escrever d quadrado, eu escrevi 9d quadrado sobre 9. Que é a mesma coisa que d quadrado, e aí tem um denominador igual, aí você subtrai e passa o quadrado na forma de raiz, ó. Aí tira d quadrado e 9 da raiz. Pronto, já temos a altura do tetraedro, a altura total. Mas ele não perguntou a altura total. Ele quer saber o H3, o H2 menos o H3. Então, olha só, como que a gente calcula isso? A gente usa uma semelhança entre altura e volume. Essa semelhança, ó, você pode escrever que H3 está para H1 ao cubo, assim como V sobre 3, aqui é 1/3 do volume, está para V, que é o volume total. Como eu te disse no começo, ó, o fato dos planos serem paralelos entre si e paralela à base cria sólidos semelhantes. E quando você vai comparar altura e volume, você tem que elevar a altura ao cubo para que você deixe as unidades correspondentes. Aí fica elevado ao cubo, fica centímetro cúbico, por exemplo, já que aqui é centímetro cúbico também. Então a intenção é igualar as unidades dos dois lados, né? As dimensões aí. Bom, agora a gente substitui a altura que a gente tem aqui, ó, o H1. E aqui a gente pode simplificar o V com V, fica 1/3.
E o cubo passa na forma de raiz, ó. Passa o cubo na forma de raiz e substitua a altura que você encontrou aqui. Agora a gente vai racionalizar isso, ó. Então, passei d raiz de 6 sobre 3 multiplicando, e agora a gente racionaliza. Para racionalizar, a gente tem que fazer o expoente ficar ao cubo, ó. Então, multiplica por raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aí aqui o expoente fica 3 ao cubo. E aí você pode tirar da raiz, ó. Aqui em cima, ó, como eu queria igualar as unidades, ou os índices, olha aqui que eu fiz, ó. Eu multipliquei esse expoente, esse índice por 3 e multipliquei o expoente por 3 também, ó. Então, eu multiplico o índice e o expoente por 3, ó. E aqui eu multipliquei o índice e o expoente por 2, ó. Então, eu multiplico o índice por 2, multiplico o expoente por 2, e aí você tem as raízes com índices iguais, ó. Aí você pode multiplicar as duas, porque já que os índices são iguais, a gente faz a multiplicação, olha como fica, ó. Em vez de escrever 6 ao cubo, eu pus 2 ao cubo, 3 ao cubo. E aqui embaixo, ó, corta o 3 com 3, fica 3 vezes 3 dá 9, ó. Mas acontece o seguinte, ó. Como eu separei o 6 aqui, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, a intenção é você associar esses dois 3 aqui, ó, fica 3 à sétima. E aí, como o índice é 6, um 3 sai da raiz, ó. Quando esse 3 sai da raiz, ele simplifica com 9. E aqui embaixo, ó, fica, aqui dentro da raiz, fica 8, que é 2 ao cubo, vezes aquele 3 que sobrou aqui, 24. Então fica d raiz sexta de 24 sobre 3. Essa é a altura H3. Agora vamos calcular a altura H2. Como? É que o volume agora é 2 terços, ó. Porque dividiu em 3 partes iguais, então H2 corresponde a 2 terços do volume. E o resto é tudo igual. A única diferença é que aqui é 2 terços, ó. E aqui é 1 terço, ó. Então passa o cubo na forma de raiz, simplifica V com V, fica a raiz cúbica de 2 terços. E substitua o H1 por D raiz de 6 sobre 3. Olha como fica. Raiz cúbica de 2 terços e D raiz de 6 sobre 3. Agora passa ele multiplicando. E agora a gente vai racionalizar. Quando a gente racionaliza, ó, as raízes têm todos os índices diferentes, né? Mas o índice comum vai ser o 6, ó. Então aqui eu já multipliquei por 3 o índice e o expoente por 3, ó. Aí já ficou raiz sexta de 6 ao cubo. Agora aqui, ó, raiz cúbica de 2, ó, que tem aqui em cima, e aqui 3 ao quadrado eu juntei as duas, porque o índice é 3, né? Aqui você pode simplificar o índice e a raiz e multiplicar 3 vezes 3, dá 9, né? E aqui em cima, ó, a gente iguala os índices, ó. Aqui, por exemplo, ó, fica, você pode multiplicar o índice e o expoente por 6, ó, ou por 2, né? 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. E aqui 6 ao cubo, ó, separei em duas potências, ó. 6 ao cubo, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Agora a gente pode juntar tudo isso. Eu fiz uma coisa aqui que até eu esqueci depois que eu tinha feito, mas agora eu lembrei, ó. O 3 à quarta aqui, ó, eu tirei 3, 3 ao cubo daqui e juntei com esse daqui, ó. E esse 2 ao cubo aqui, eu juntei com esse 2 ao quadrado aqui, ó. Ficou 2 à quinta. Então, ó, saiu 3 ao cubo daqui, multiplicou por 3 ao cubo aqui, e aí ficou 3 à sexta. Aí esse 2 ao cubo aqui, ó,
multipliquei pelo 2 ao quadrado aqui, ficou 2 à quinta. Agora, olha o que a gente pode fazer. Ó. Pode cortar esse 3 aqui com esse 3 aqui embaixo. Porque aqui vai cancelar o índice expoente, né? E aí, está pronto a altura 2. Ó. A altura 2 ó, ficou 32 vezes 3, que dá 96, sobre 3. Já que o 3 com 3 aqui eu cortei. Pronto, já está quase pronta a questão, mas ela vai continuar no próximo vídeo.